começar? Como é que a gente faz? Sim, eu vou fazer. Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui no nosso projeto de lives, por ter topado. Eu vou fazer uma breve apresentação. Seu currículo é muito extenso, né? Aí você me Não! mandou um e-mail para falar um pouquinho resumido. Então, a professora Márcia, ela é professora de patologia clínica da Universidade Federal Fluminense. E ela fez o mestrado dela em medicina veterinária pela nossa universidade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela trabalha principalmente com os temas relacionados à hematologia veterinária, metodologia laboratorial e doenças transmitidas por carrapato, principalmente a erliquiose. Muito É, obrigada, professora, por aceitar o nada, convite. eu aqui estou contente de ter sido chamada, né? Eu gosto de dizer que eu fiz o mestrado aí com o professor Gilberto, porque eu tenho grandes amigos aí, o Carlos Henrique, quem me convidou, então ele é um amigo que eu não tenho palavras para definir, ele é uma pessoa maravilhosa, se ele estiver aí, gostaria de mandar um grande abraço para ele. Eu já voltei para a UF, né? Fiz o doutorado, terminei em 2011 na área de erlichiose, de hemoparasitoses, orientada da professora Nádia, né? Então, a Nádia é uma pessoa muito importante também na minha formação, tanto no mestrado, que ela também estava na época fazendo doutorado, quanto no doutorado, que depois ela veio a me orientar já na Universidade Federal Fluminense. Então, eu me considero dessas três casas, né? Da UF, onde eu fiz veterinária, da Rural, onde eu fiz o mestrado, e da UFRJ, onde eu fiz biologia também, né? Antes de fazer veterinária, eu Uhum. fiz biologia também. Então, eu amo essas universidades como se fosse continuidade da minha família. E hoje, Agatha, né, eu fui convidada para falar sobre anemia hemolítica, com ênfase em a hemólise imunomediada. E aí eu preparei primeiro uma introdução que talvez até responda algumas daquelas perguntas que as pessoas mandaram, né? Então aí você Uhum. pode ir gerenciando. Se eu estiver falando muito, você me dá um toque, porque às vezes eu sou Tá prolixa demais. tranquilo. Tá bom? Queria mandar um Tá abraço aí para todo ótimo. mundo que está entrando aí. Eu não tenho muita experiência em Uhum. Instagram, então eu me perco, sabe, Tá muito ótimo. ainda, tá? Então, Perfeito. começando, né? Sim. Podemos começar então, né? Acho que já tem bastante Falando gente. Carlinha sobre. entrando aí, um beijo para Carla, que daqui a pouco eu vou assistir sua live. Nairo também, beijão, amigão. Fala, A Agatha. gente vai. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre fisiopatogenia, então, dessas doenças, com Sim. foco em anemia hemolítica. Tá. Então, nessa questão da fisiopatogenia, das doenças hemolíticas, de um modo geral, eu gosto de caracterizar os dois mecanismos de hemólise, que é o intravascular e o intracelular. O intravascular, a hemácia explode na circulação. O intracelular, a hemácia é fagocitada. Na anemia hemolítica imunomediada, como em todas as doenças hemolíticas, acontecem os dois mecanismos, sendo que há predominância do intracelular, ou seja, as células são fagocitadas, que é uma coisa que já acontece normalmente, né? No Uhum. ciclo da eritropoiese, as hemácias velhas, elas são fagocitadas pelo sistema monocítico fagocitário e existe toda uma reciclagem do material, principalmente que compõe a hemoglobina, principalmente do ferro, né? E quando Uhum. acontece essa doença hemolítica imunomediada, o principal mecanismo é esse da fagocitose. Por quê? Porque as hemácias estão opsonizadas por anticorpos, que faz com que o sistema imune, sistema monocítico fagocitário vá lá e faça fagocitose. Além dessa fagocitose, ocorre também a lise, principalmente pelo complemento, né? E aí o Uhum. complemento, quando é ativado na superfície eritrocitária, ele acaba levando também, uma das possibilidades é da destruição intravascular dessa hemácia. Então acontecem os dois processos. Sim. Nesses dois processos, uma coisa que é muito importante é quando o sistema monocítico fagocitário, ele fagocita apenas um pedaço da membrana e a hemácia consegue se reintegrar de novamente. E aí forma o chamado esferócito, que é um dos achados na hematoscopia, né, que é a leitura da lâmina, extremamente importante, principalmente em cães, que tem a hemácia grande. Uhum. Quando forma o esferócito, você consegue identificar com mais facilidade. No gato também Uhum. acontece, só que como o gato já tem uma hemácia menorzinha, ele não tem aquela palidez central, que aí faz com Uhum. que seja mais difícil a gente identificar. Mas é possível, né? O patologista clínico Uhum. experiente, ele consegue identificar o esferócito em gato também, né? É uma Sim. anemia regenerativa. O que significa isso? Que ocorre uma aceleração da eritropoiese e, em consequência Uhum. disso, nós observamos na lâmina desse paciente, né, no esfregaço, na hematoscopia,
muitas hemácias imaturas, que são hemácias policromáticas, e precursores, que são chamados metarrubriços. Que em muitas palestras eu prefiro falar em hemácia nucleada, para não causar confusão. Porque alguns laboratórios ainda usam o termo de eritroblasto, que é uma coisa muito mais antiga, né? Atualmente, atualmente que eu quero dizer, já há algumas décadas, a gente já usa o termo metarrubristo. Então, às vezes, até para ficar mais claro para o clínico, eu prefiro falar em hemácia nucleada, dependendo do público que você está falando, porque fica mais claro. Então, as hemácias nucleadas, a policromasia e as hemácias com fragmentos de núcleo, que são chamados corpúsculos de Roy-Joy, são 3 sinais extremamente importantes para indicar que esse animal está com aceleração da eritropoese, que é o que a gente chama de anemia regenerativa. Então, toda vez que você está diante de um caso, no hemograma, de uma anemia regenerativa, ou mesmo que o animal não tenha anemia, que é uma coisa que eu chamo muita atenção para o clínico, que o animal que tem um mecanismo crônico anemiante, e a anemia hemolítica imunomediada, ela pode ser crônica, ela nem, na maioria das vezes a gente não pega doença aguda, né? A hemólise aguda. Então, o que acontece? O animal tem esses sinais de aceleração, mas ainda o hematócrito dele está dentro da normalidade. Né? Então, no cão que vai de 37 a 55, às vezes um animal que tem 37, tem 38, que para ele, indivíduo, já é uma anemia. Porque às vezes o hematócrito normal dele era mais de 40. E aí, em função dessa cronicidade da medula dele está acelerando a eritropoese, ele consegue manter o hematócrito dentro daquele limite considerado normal para a espécie. E esses sinais de aceleração, então, são muito importantes. Por quê? Quando o animal tem essa aceleração, você está diante de 2 mecanismos. Ou é a hemólise ou é a hemorragia. Né? E aí, no caso da anemia hemolítica imunomediada, esses tais esferócitos são fundamentais. Então, se vem sinalizando no exame do seu paciente esses esferócitos, isso é muito importante, porque já é uma pista forte para isso. Existem outras alterações que indicam hemólise, não necessariamente imunomediada, que são as oxidantes, que são os excentrócitos, o Heinz, né? Mas que você tem que ficar atento também. Porque as hemólises, quando elas são por oxidação, essa alteração na membrana acaba induzindo também um estímulo do sistema imune. Então, o animal pode acabar desenvolvendo anticorpos contra essas hemácias que estão modificando por causa da oxidação. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais também. Então, assim, o passo a passo que eu indico é o seguinte: o animal tenha sinais de aceleração da eritropoese, independente de ter anemia ou não, investigue clinicamente a possibilidade dele estar tendo contato com coisas que estão levando a ele hemorragia, e às vezes pode ser até uma neoplasia, né, gastrointestinal, urovesical. Então, de alguma forma, ele está perdendo sangue ou ele está num quadro de hemólise. E aí tem que ser investigado. No caso, então, da hemólise imunomediada, a gente tem esse sinal principalmente da esferocitose, que em cão é mais fácil de identificar, né? Nem sempre nessa hemólise imunomediada a gente vai ter essa anemia regenerativa, e aí é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque esses anticorpos também podem estar destruindo os precursores na medula, e aí isso vai prejudicar a resposta. E aí, às vezes, é um paradoxo, porque você espera assim, poxa, mas eu achei que tem esferócito na lâmina e ele não tem regeneração. Aí você parte para um exame complementar que é importante, que é a coloração supravital para contagem de reticulócito. E aí essa coloração supravital, ela também é boa para identificar Heinz, né? Então, às vezes, se você não sabe a causa da hemólise, a coloração supravital ajuda você a investigar se existe Heinz nesse paciente. E aí, fazendo um parêntese aqui, o Heinz pode ser normal em gato. Então, de até 3%, e eu já vi na literatura até 5% de Heinz nas hemácias do gato é normal, pelo mecanismo que ele tem antioxidante dentro da hemácia, que é diferente das outras espécies, e porque a molécula de hemoglobina dele tem mais pontes de enxofre, são chamadas as pontes sulfidrílicas, né? E essa coloração supravital ajuda você a ver se ela realmente é regenerativa, essa anemia, e que você acha que é hemolítica, porque você viu o esferócito. E aí, nesse caso, que você percebe que ele está tendo essa hemólise, que pode não ser só imunomediada, é isso que eu quero deixar claro, tá? Que no caso da imunomediada, a lesão pode estar acontecendo na medula. E aí a medula não está respondendo como deveria estar. E aí, o que é importante nisso?
o mielograma, que é a nossa Uhum. próxima live daqui a pouco, às 8 horas, lá no Vet Análise com a Sim. Carlinha. Aham. Tá? Todo mundo corre Que pra é lá uma depois. exatamente, exatamente. Foi o que eu falei para ela. Eu não vou falar muito porque eu quero ver também a sua live lá, não posso me atrasar. Então, a contagem de reticulócito, ela é importante quando você consegue investigar clinicamente e perceber que o animal tem causas de anemia que deveriam ser regenerativa, a hemólise e a hemorragia, e ele não está respondendo com a medula como deveria estar. E aí o mielograma vai ser muito, muito importante nesse caso, tá? Bom, então, como a gente sabe que tem os dois mecanismos, intravascular e intracelular, os sinais clínicos, eles vão depender do que está predominando. Porque na hemólise imunomediada aguda, o animal pode ter a maior parte das hemácias sendo destruídas dentro da circulação. E aí ele vai ter o quê? Hemoglobina livre no plasma, que é o que a gente chama de hemoglobinemia. Isso vai levar à hemoglobinúria, né? Nesse momento agudo, ele pode ter um CHGM alto, que foi até o que o João, né, comentou lá na live dele. Quem não tem, vai lá, que ele explicou direitinho esse mecanismo, para a gente não perder aqui tempo, o porquê. Mas deixa claro que esse CHGM alto você vai pegar só nessa fase hiperaguda de uma hemólise intravascular, que pode ser imunomediada também, tá? E aí você pode ter até aglutinação nessa fase aguda, porque vai ter muito IgM, porque é de fase aguda, e isso ajuda você a confirmar que é um mecanismo imune que está aí por trás disso. E às vezes tem uma causa primária para essa hemólise, né? Às vezes foi um hemoparasita, por exemplo, uma babésia, que induziu a produção desses anticorpos contra as hemácias parasitadas, IgM, porque você está numa fase aguda, e aí você tem uma intensa aglutinação e uma destruição. Eu tenho uma imagem, que essa imagem não é minha, é do meu falecido professor de patologia clínica, que fez um mês agora, que nos deixou, dia 9 de maio, fez um mês, professor Marcílio. Ele tem uma imagem, né, que sempre compartilhou comigo, com a professora Nádia, que eu chamava de mar de babésia, porque a lâmina era uma aglutinação só, não, e era uma aglutinação só, era como se fosse uma massa eritrocitária, e você só via aquelas estruturas como se fossem baratinhas, sabe? Dentro das hemácias que eram as babésias. Então, nesse momento, você tem certeza absoluta que esse animal tem muito anticorpo e provavelmente IgM aglutinando tudo. Ele está num quadro de tromboembolismo, que isso vai entupir muitos capilares e ele vai desencadear coagulação intravascular disseminada, que também foi muito bem explicado aí pela professora Regina, que eu assisti a live, achei espetacular, tá bom? E todas as doenças hemolíticas, não só a imunomediada, por isso que eu estou falando, eu estou focando na imunomediada, mas eu quero te falar que isso acontece em qualquer doença hemolítica. Então, a coagulação intravascular disseminada, o tromboembolismo, ele pode acontecer em qualquer doença hemolítica. E no caso dessa hemólise intravascular, que também pode acontecer na imunomediada, como eu falei no início, os dois mecanismos acontecem, e quando ele é crônica é mais intracelular, mas quando ela vem aguda, ela é intravascular também, o animal vai ter a hemoglobinúria. Né? E essa hemoglobinúria pode desencadear uma insuficiência renal aguda, por causa da deposição desses imunos complexos na cápsula de Bowman, né? No glomérulo. E aí vai ser um quadro agudo. E aí a icterícia, aparece icterícia, Márcia, o esperado é aparecer icterícia. Porque a icterícia vem do quê? Vem do catabolismo da hemoglobina. Então, normalmente, o animal cataboliza a hemoglobina em condições fisiológicas das hemácias que estavam velhas. Isso não gera icterícia. E aí vem aquela enxurrada de hemácia sendo destruída por causa da doença hemolítica, né? Então, o que acontece? Se a predominância é de hemólise intravascular, muita hemoglobina está indo embora pela urina. E pode não ter, nesta fase, icterícia. Porque você só vai ter icterícia quando o sistema monocítico fagocitário conseguir o quê? Fagocitar o máximo possível dessas hemácias que estão opsonizadas. Por quê? Porque para ter icterícia tem que passar pelo sistema monocítico fagocitário. Né? E aí as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu tenho certeza que ele está numa doença hemolítica, está ali com 15% de hematócrito e não tem icterícia. Bom, primeiro a considerar, a maior parte da hemólise foi intravascular, a hemoglobina foi embora. Houve um desperdício de ferro, inclusive. Então, aquele CHGM que poderia estar alto por causa da hemoglobina que está livre no plasma naquele momento agudo, a perda que foi tão grande pode gerar a hipocromia. Vai depender das reservas de ferro que esse paciente tiver.
Mas a Uhum. icterícia, então, ela precisa ter um predomínio de fagocitose dessas hemácias que estão sendo destruídas. E aí a gente vai ter a Uhum. chamada icterícia pré-hepática, que Sim. vem daquela bilirrubina que passou no sistema monocítico fagocitário e é jogada no Uhum. plasma e se liga na albumina. É aquela Uhum. bilirrubina que a gente chama de pré-hepática, que normalmente Uhum. não sairia na urina, porque ela está ligada com a albumina. Mas o animal não pode ter uma insuficiência renal aguda, uma lesão glomerular por causa da depósito. Então, o que, que acontece? Vai embora a Tá. albumina Tá. junto com quem? Bilirrubina. Então, o Bilirrubina. animal pode ter a bilirrubinúria nesse caso. Além Legal. disso, o fígado também está recebendo muita bilirrubina para conjugar. Porque se está produzindo muito no sistema monocítico fagocitário, isso vai para o plasma e vai dar para quem? Para os hepatócitos conjugar. E os pobrezinhos, coitados, estão trabalhando numa condição muito maior do que o normal, só que eles estão recebendo menos oxigênio, não estão? Porque não destruiu as hemácias. Se eles Sim. estão trabalhando numa quantidade muito maior e numa condição menor de energia, porque eles não estão conseguindo receber oxigênio e produzir ATP para eles, o que, que acontece? Começa a vazar para o próprio sistema intrahepático. E aí a gente tem a bilirrubinúria também da bilirrubina hepática. Então a gente tem as duas bilirrubinas aumentando no sangue e as duas vão sair na urina. Só que na urina não faz nem sentido você detectar Sim. qual que está saindo. O importante é você saber que ele tem a bilirrubinúria, né? Perfeito. Bom, então, quando o animal já chega com 15 de hematócrito, às vezes ele não tem mais nem hemoglobina para ser catabolizada em quantidade suficiente para gerar icterícia. É uma outra coisa que o clínico precisa raciocinar. Né? Quanto Sim. menor vai sendo o hematócrito, menos quantidade de hemoglobina para virar bilirrubina a ponto de gerar icterícia vai acontecer. Então, às vezes, o animal já não tem Uhum. mais icterícia porque a bilirrubina que está sendo produzida em função das hemácias que estão sofrendo hemólise não é a suficiente para Entendi. produzir uma icterícia. Então, isso é muito Entendi. importante. Tá? Bom. Lembrar que Uhum. no caso de um animal ictérico, carnívoro, a dosagem das bilirrubinas e as frações, né, direta e indireta, são importantes para diagnosticar, no caso, né? Se é uma Uhum. icterícia hepática, pré-hepática, né? E lembrar que no caso da doença hemolítica, o fígado entra em sofrimento. Então, é Uhum. normal que você tenha lesão hepática, sim, na doença hemolítica, Uhum. tá? Por Entendi. conta da hipóxia de um órgão que está sendo sobrecarregado, né? Então, ele também vai Perfeito. sofrer lesão que pode ser temporária, né? E aí, Uhum. quando eu digo assim que a clínica é soberana, a professora Nádia também diz, todo patologista diz, né? É soberana, né? E a Nádia às vezes até brinca, né? Mas o laboratório chega na frente. João até brincou com isso também, né? Por quê? Porque às vezes o laboratório ele te diz antes, olha, você está vendo que ele está ictérico, mas essa icterícia é pré-hepática, não é hepática, né? Porque o clínico às vezes não vai diferenciar isso na clínica, tá? Uhum. Verdade. Bom, então, uma coisa que é importante de falar da anemia hemolítica imunomediada é que ela pode ser primária, e quando ela é primária, ela é idiopática, você não consegue investigar qual é a causa, não consegue definir o que desencadeou isso, tá? Aline Uhum. entrando aí, Aline, minha amiga, um beijo pra você, te amo. E a secundária é aquela que você consegue definir a causa, né? Às vezes uma Uhum. babesiose, às vezes uma outra doença infecciosa, em ruminantes, por exemplo, a anaplasmose, né? Que é um parasita de Felve hemácia, também. né? Felve. A Ehrlichia, né? A erliquiose, ela causa Uhum. uma hiperimunidade na resposta dela, principalmente a crônica, lesa a Uhum. medula, porque ela vai parasitar a medula, e acaba desenvolvendo anticorpos contra várias células do corpo, inclusive a hemácia. Então, a hemólise da erlichiose, a Nádia entrando aí, uhul, minha orientadora, te amo! E então ela desenvolve esses anticorpos contra várias células e contra as hemácias também. E às vezes contra o precursor eritrocitário. Porque o Uhum. megacariócito a gente já classicamente sabe que é o alvo da destruição da erliquiose, né? São os Uhum. megacariócitos. Mas a Sim. medula como um todo. Né? E acaba também Uhum. desenvolvendo essa destruição periférica em plaquetas e em hemácias. Né?
Sim. Na doença hemolítica imunomediada, inclusive a trombocitopenia imunomediada também é observada frequentemente. Então, o hemograma, nesse sentido, ele vai ter anemia, vai ter trombocitopenia, a leitura da lâmina é fundamental. E aí, quando o Carlos Henrique me chamou, né, eu falei até para ele assim, olha, um tema que eu gosto de falar muito é que máquina não faz hemograma, porque o João falou, aí você falou, o João falou bastante disso. E eu peguei um caso em São Paulo de um animalzinho chamado Bidu. Eu gravei o nome porque é o cãozinho do Franjinha, da Turma da Mônica, né? O Bidu, aquele cachorrinho azulzinho, né? E o animal, quando passaram o sangue dele na máquina, ele tinha mais de 100 mil leucócitos. E a pessoa resolveu tratar para leucemia, porque era uma contagem muito alta, era acho que 160 ou 180 mil. E não faziam a leitura da lâmina. O animal foi fazer a quimioterapia e tal, até que foi piorando, resolveram, não sei exatamente te dizer quem, eu acho que foi um dos veterinários do corpo, que estava, do corpo da clínica que estava atendendo, resolveu mandar a amostra para um laboratório. E aí, qual a surpresa? Que o animal não tinha aquilo tudo de leucócito, a maioria daquelas células nucleadas era precursores de hemácia, ele tinha esferócito, então ele estava diante de um processo hemolítico muito intenso, com uma anemia intensamente regenerativa, né? E que quando eu falo assim, é muito importante a gente contar essas histórias, porque quando a gente diz que máquina não faz exame, que é importante ler a lâmina, é bom que a gente tenha esses casos, né? Um outro caso, né, que não foi de anemia hemolítica, mas que foi que o animal tinha DNNE degenerativo, mas por não terem lido a lâmina, ele acabou também vindo a óbito, como o Bidu também acabou vindo a óbito. Então, quando a gente diz máquina não faz hemograma, é porque a leitura da lâmina, a gente está querendo dizer que a leitura da lâmina é imprescindível, né? E no caso, né, desse assunto que a gente está focando hoje, que é a anemia hemolítica imunomediada, o animal, então, vai ter anemia, hematócrito, hematimetria, hemoglobinometria diminuídos, vai ter um VGM e CHGM são variáveis, como eu falei para você, até do CHGM que pode estar alto no início, mas o animal pode ter até hipocromia, por conta de perder muito ferro na hemoglobinúria, né? O VGM tem uma tendência a estar aumentado por conta de quê? Das hemácias policromáticas, que são maiores. Só que quando você para e pensa, o esferócito é menor, você tem uma mistura de quê? De hemácias de tamanho diferente. Hemácias pequenas, que os esferócitos têm um tamanho menor, e hemácias grandes. O que pode dar na média? Um VGM normal. Então, você não... Eu costumo dizer, biologia não é matemática. Então, você não vai dizer as anemias regenerativas são pseudomacrocíticas, hipocrômicas. Não é matemática. Você tem que ler a lâmina, tem que descrever o que você está vendo para entender por que aquele VGM ficou normal. E às vezes não é erro da sua máquina, né? E também não é erro da sua contagem manual. Você tem que ver a lâmina e dizer, realmente tem uma mistura muito grande de hemácias pequenas, hemácias normais e hemácias grandes, né? O importante é descrever esse grau de policromasia, lembrar que contagem de reticulócito não faz parte do hemograma, a gente não chama de reticulócito hemácias que a gente observa no hemograma, a gente chama de hemácias policromáticas ou genericamente de grau de policromasia, né? E a trombocitopenia, que também pode aparecer nessa doença hemolítica imunomediada, porque os anticorpos, muitas vezes, eles podem se ligar à membrana da plaqueta, que tem muito receptor, ela tem muito receptor. Plagiando a professora Nádia, Nádia costuma dizer que plaqueta é como se fosse uma bolinha de velcro que gruda em qualquer lugar. Então, por quê? Porque tem muitos receptores. Então, facilmente, você induz uma destruição plaquetária até com medicamento, que também é uma das causas da hemólise imunomediada, mas que a plaqueta, normalmente, quando você já tem um processo imune destruindo hemácia, fatalmente a plaqueta também já está sendo afetada, tá bom? Sim. Então, seriam assim, os achados clássicos do hemograma. A leucocitose, que se for um processo agudo, vai ter leucocitose mesmo. Lembrar que o estroma da hemácia, o resíduo dos eritrócitos, eles são pirogênicos. Então, isso leva a febre vai levar a leucocitose, né? Na fase aguda, você vai esperar ter aquele perfil típico de resposta aguda. Desvio para a esquerda com a linfopenia, né? E muitas vezes o animal faz só um leucograma de estresse, daquele estresse... por corticosteroide, né? Porque ele está em sofrimento e mesmo que ele não tenha essas substâncias pirogênicas para ter febre, ter o leucograma de inflamação propriamente dito,
Uhum. a homeostase dele quebra de tal forma que ele desenvolve um leucograma de estresse, que é linfopenia e leucocitose por neutrofilia, tá? Então vai Uhum. ter Perfeito. essa cara. Estou vendo aqui a questão da ausência da normatização dos laboratórios veterinários. Essa ausência realmente ajuda com que a gente tenha aí muito hemograma sendo feito só pela máquina Uhum. e gerando aí um sofrimento para os pacientes, né? Porque é uma coisa que Com o João certeza. falou muito certo, que quem acaba pagando por esses erros todos são os nossos pacientes, né? Então vamos lá. Então vamos Perfeito. ver aqui que eu botei uma cola aqui para não me perder, para entrar. Já acredito que eu já Sim. esteja falando de algumas respostas, né? Sim. É, o rolô e a aglutinação, alguém até perguntou alguma coisa em relação à aglutinação, então eu já Sim. falei que a aglutinação ela acontece principalmente por presença de IgM. A IgM, ela Uhum. de fase aguda, ela tem 5 sítios de ligação. Então, como ela tem 5 sítios, se uma molécula se liga a 2 hemácias e outra molécula já liga a outras hemácias e a essa primeira que estava, você vai tendo um aglutinado, vai formando aquela quantidade de hemácias grudadas que vai tendendo a aumentar cada vez mais. E aí eu anotei Uhum. aqui uma observação, né? Que primeiro é importante diferenciar de rouleau, que é típico Sim. nos cavalos e que não é nas outras espécies. E aí a dica que eu dou para os meus alunos e quem é da patologia lembra, quem não é na graduação vai dizer que eu nunca falei, que às vezes foi para outro, né, para outra especialidade. E aí diz assim: "Ah, eu nunca ouvi falar nisso, tenho certeza que eu falei isso, mas não vai ficar, né, em lembrança". Que Uhum. a homogeneização manual da amostra, deixa eu ver se tem aqui uma coisa aqui para. Eu tô aqui no meu quarto, então às vezes tem uns frasquinhos aqui de homeopatia, que eu tomo Uhum. homeopatia. E aí, a forma como você homogeniza o tubo para o hemograma vai te ajudar a ter essa percepção. Porque se você homogeniza, está acostumado a lidar com amostra de cavalo, de cão, de gato, de ruminante, você percebe diferenças nessas amostras que já te chamam a atenção. Se você pega uma amostra de cão e gato, que ao homogeneizar ela está parecendo uma amostra de cavalo, você tem que, como a Grace fala, a pulga atrás da orelha, né? De Uhum. que ali tem o rouleau aglutinação. E aí você vê aquelas correntes de hemácias correndo no Sim. tubo do hemograma. Uhum. Se é um cão e o gato, com certeza você tem que ficar atento a isso. Você, patologista clínico. Né? E que Uhum. hoje, com os homogeneizadores, quando a gente fala assim que a máquina não faz hemograma, claro que a gente tem máquina no laboratório da UF, coitado, né, das nossas residentes, Janaína aí que eu tô vendo, se não tivesse máquina, né, Jana? Uhum. Então tem que ter. A gente tem homogeneizador também, os tubinhos ficam lá no homogeneizador e fica. Em que momento você vai pegar o tubo? Na hora de fazer o esfregaço. Na hora de fazer o hematócrito, por centrifugação, que ainda é um grande parâmetro de controle de qualidade. Então, se Sim. você tem o seu hematócrito centrifugado, você tem um parâmetro de controle de qualidade da sua máquina, porque a máquina Uhum. calcula o hematócrito, enquanto a centrifugação é uma medição direta, né? Uhum. E que dificilmente você vai ter erro, né? E ao homogeneizar para preencher esse capilar e fazer o esfregaço, você vai ter essa percepção. Então, Sim. quando você. Isso já é uma grande informação. No Uhum. esfregaço, o patologista vai ver o que ele pode ter dúvida, se é rouleau ou se é aglutinação. E aí também mais uma pergunta que me fizeram, a questão assim, de testes que podem ajudar nisso. Sim. A salina. Então, se você pega e bota uma gota do sangue homogenizado e a gota da salina, homogeniza na Uhum. própria lâmina, você já consegue ver se elas vão se separar. Se for rouleau, se separa. Se for aglutinação, não se separa. Ah, Márcia, mas isso só é suficiente? Não. O ideal é você pegar uma alíquota dessa amostra do hemograma, para não, né, descaracterizar toda a amostra. Então, se homogeneizou a Uhum. amostra, pega uma alíquota, transfere para um outro tubo e começa a lavar essa amostra. O que é lavar a amostra? É você centrifugar a amostra, tirar todo o plasma, substituir o plasma por soro fisiológico, homogeneizar novamente, centrifugar novamente, tirar aquele soro fisiológico, que é a solução salina, né? E fazer Uhum. isso pelo menos 3 vezes, porque você vai estar fazendo o quê? Uma limpeza na superfície da hemácia. Está tirando as proteínas que podem estar ali adsorvidas, e essas proteínas Uhum. adsorvidas é que fazem o rouleau, né? Uhum. Além da atração eletrostática, que no caso do cavalo é uma atração eletrostática, que faz Sim. as hemácias ficarem empilhadas, é diferente.
No caso das outras espécies, é o excesso de proteína, principalmente proteína inflamatórias, alfa e beta globulinas. A beta globulina, uma delas, é o fibrinogênio. Então, quando você lava, faz esse processo de lavagem e depois, no final, você pega uma gota daquele concentrado eritrocitário, coloca na lâmina e uma outra gota de soro fisiológico novamente, você vai ter melhor essa percepção de que era rulô, porque elas vão estar soltinhas. Se permanecerem presas, é aglutinação. Isso por si só já indica que tem anticorpo na hemácia. Aí uma pergunta que me fizeram a respeito de transfusão para um paciente nesse caso. Né? Eu confesso que eu não tenho muita experiência em transfusão, mas tenho experiência em hematologia. Então, o que você deve fazer? Primeiro, se o receptor já tem anticorpos contra a hemácia, a transfusão vai ser um risco? Vai ser um risco, né? Sempre. O ideal é você não fazer de sangue total, é você fazer de concentrado eritrocitário, ou seja, de uma bolsa que foi centrifugado, você tirou o excesso de plasma e vai dar esse concentrado para o paciente, tá? E existe até a possibilidade de você fazer essa transfusão também com hemácias lavadas, que vai ficar mais difícil ele ter um receptor específico para aquele anticorpo. Porque vai estar mais limpo, os receptores não vão ser os mesmos idênticos do animal que vai receber o sangue. Mas é um risco, sempre vai ser um risco. Vai ter que fazer uma imunossupressão acentuada, vai ter que fazer uma imunossupressão acentuadíssima nesse receptor para ele não destruir essas hemácias transfundidas, tá? E aí, evidentemente, que o tratamento principal da doença hemolítica imunomediada é a imunossupressão. Mas, às vezes, o que ele está precisando não é da imunossupressão. Ele está precisando do tratamento de base que levou àquela doença autoimune. E aí, aí é uma investigação mais difícil. Por quê? Porque você tem que investigar todas as doenças infecciosas, como erlichiose, anaplasma plaques, erliquiose canina, leishmaniose, uma série de doenças que são capazes de induzir o corpo a produzir anticorpos por várias células do corpo, não somente hemácia. E a hemácia acaba sendo o gatilho para você perceber que esse animal está passando por uma doença autoimune. E que eu nunca li, vou lançar aí agora para o grupo, para se alguém tiver já visto, o uso da cloroquina em animais com doença autoimune, né? Que é usada, né, em seres humanos, aí, né, no caso do lúpus e da malária, que é também um parasita, né, um protozoário nas hemácias, e que induz também a doença hemolítica imune também em seres humanos. E a cloroquina, que está sendo aí a polêmica do momento, quem sabe não serviria também para isso, né? O teste de Cumbres aí, que a Bianca está me lembrando. O teste de Cumbres, ele é um teste em que você tem globulina, antiglobulina específica. Então, se você vai fazer para cão, você tem que ter uma globulina, tem que ter uma antiglobulina canina, né? Ou seja, uma globulina que vai se ligar à globulina do cão. Da mesma forma como se for para o gato e para outra espécie. Então, ele é um teste espécie específico. Ele pode dar negativo também, o animal ter, né? Por causa da sensibilidade do teste. Qualquer teste tem sensibilidade e especificidade variável. Existem outros testes que eu colei aqui, anotei para lembrar de falar também, né? Que também são utilizados, mas que são menos oferecidos aqui no Brasil, né? Que agora não estou achando o nome aqui na minha cola, mas que o Cumbres, que já é difícil, não é qualquer laboratório que oferece, mas é um teste muito importante, né? Ele pode dar negativo, principalmente se for uma fase aguda e tiver IgM, porque ele é anti-IgG, não anti-IgM. Então a gente tem que ficar atento. Por isso que o fato de dar negativo Cumbres não significa que o animal não tem uma doença hemolítica imunomediada. Então, é tentar juntar as peças do quebra-cabeça, né? Esferócito, um Cumbres, aglutinação na salina, para fechar essas possibilidades. Ele tendo um positivo, você tem que ter essa forte suspeita da doença imune mediada aí. A citometria de fluxo aqui também, que o Alexandre tá falando, é muito importante também. Ela consegue mapear melhor até qual é o receptor que está sendo direcionado a esses anticorpos. Só que a citometria, por enquanto, ainda não é um exame oferecido por vários laboratórios e com facilidade, mas também é um exame de muita informação. Informação para casos de leucemia,
outras doenças imunes que não só a anemia hemolítica, porque a citometria de fluxo ela consegue fazer um mapeamento pelos receptores de membrana e definir melhor até que célula que está sendo atingida, tá? Mas a citometria de fluxo é também um teste importante para as doenças autoimunes e no caso da anemia hemolítica imunomediada. E aí, para finalizar essa parte, que eu acho até que já ficou bem grande, porque ali no meu relógio são 18h38, eu quero falar de um artigo que a minha amiga, né, e colega de trabalho, a professora Aline, passou um trabalho para os residentes lá agora, nessa fase de pandemia. A gente passou uma série de atividades para eles, né? E a Aline mandou um artigo para eles, que é um consenso da Faculdade Americana de Medicina Interna Veterinária, sobre os diagnósticos diferenciais das causas de hemólise, principalmente imunomediada, né? E esse consenso, ele fez uma reunião de evidências para discernir se há ou não uma causa primária ou secundária nessa doença hemolítica. Então, leva em consideração várias doenças infecciosas, neoplasias, que foi uma pergunta também que me mandaram, se neoplasia é importante. Neoplasia, o mecanismo, que eu acho que a pergunta era mais relacionada ao mecanismo, lembrar que toda neoplasia tem células friáveis, células que se rompem com facilidade e células que se desprendem do tumor que fazem a chamada metástase, né? Quanto mais maligno for o tumor, ele vai fazer metástase com facilidade então, é que eu estou lendo as perguntas e isso me distrai. Ele se desprende do tumor para fazer metástase e por ser uma célula que se rompe com facilidade, vai deixar material ali no organismo, na circulação, também quando estiver fazendo a metástase, e que pode gerar o que a gente chama de aptenos. Tá? Os aptenos são os grandes vilões das doenças imunes. Não sei se todos vão lembrar o que são os aptenos, mas são estruturas, né, parte de moléculas muito pequenas que não são capazes sozinhos de estimular o sistema imune a desenvolver uma resposta para esses aptenos. Mas eles são pequenininhos e se ligam a qualquer coisa no corpo. A plaqueta, por exemplo, né, que tem receptores em grande quantidade na superfície. E aí, no momento que esse apteno se liga ali, ele fica mais visível para o sistema imune. Aí o sistema imune gera uma resposta contra toda aquela estrutura que o apteno é o antigênico e toda a estrutura fica... Então, isso é um dos mecanismos que qualquer neoplasia pode desencadear para doenças autoimunes de modo geral, tá? Na leishmaniose também, não é questão de células assim, mas a leishmaniose ela causa uma inflamação muito intensa no corpo, né? E uma degeneração do tecido no qual o parasita está destruindo. E aí, toda destruição contínua de tecido, do próprio tecido do indivíduo, pode desencadear com que o sistema imune comece a desenvolver uma resposta contra aquelas estruturas, né? E acabar levando uma destruição autoimune. Então, não sei se eu falei correndo demais, porque é meu jeito, ótimo. De falar assim. Quem não pegou o que depois podemos pode... ver no eritrograma se for uma anemia hemolítica mais crônica. Foi o que eu falei. A gente pode ter uma resposta da aceleração da eritropoiese sem ter anemia. Isso para qualquer anemia regenerativa. A gente tem aceleração, e aí você vê ali uma quantidade de hemácias policromáticas maior do que o normal para cão, para gato, que já tem normalmente uma ou outra hemácia policromática, hemácias nucleadas, corpúsculo de Rojoli, que no cão é menos frequente do que no gato. Então, isso pode ser um sinal importante para você investigar a esferocitose sempre, aguda ou crônica. Na crônica, às vezes, até mais frequente de aparecer, tá? A literatura diz que você pode achar um ou outro esferócito e não ser doença hemolítica imunomediada. Porque como as hemácias são destruídas pelo sistema monocítico fagocitário, quando elas envelhecem, achar um ou outro seria normal. Só que eu, particularmente, todos os que eu vi, e o pessoal que trabalha comigo lá, residente, veterinário, plantonista, os casos que a gente achou esferócito, realmente estava ali uma doença hemolítica implícita. Me lembrei de um caso há pouco tempo, que até o nosso grupo levou lá para um congresso, né, ano passado, de um caso em que a doença hemolítica foi importante, crônica, como a pergunta que você me fez, foi importante para diagnosticar que o animal ele tinha um tumor no pulmão. Por quê? Porque a neoplasia, que é uma outra coisa que também pode desenvolver... Eu não sei se vocês estão escutando, mas meu gato está miando aqui.
ela desencadeia uma produção muito grande de substâncias oxidantes. E aí essas substâncias oxidantes podem agredir as hemácias, né? Gerando centrócitos, gerando RAINs, né? Consequentemente, alterando membrana, o que vai levar? Alterando membrana, o sistema imune pode começar também a reconhecer e a destruir. Então, na hemólise crônica, isso tudo precisa ser investigado. Se ela for hemolítica imunomediada mesmo, crônica, o que você vai ver nos hemogramas sucessivos, presença de esferócito, eventualmente aglutinado, eventualmente uma imagem de eritrofagocitose, e aí aquele esfregacinho de sangue capilar, de ponta de orelha, que a gente pensa que é só para hemoparasita, também é importante nesses casos, porque vai ser muito mais, estatisticamente falando, você tem uma probabilidade muito maior de achar uma imagem de eritrofagocitose no capilar do que no sangue de vaso periférico, né? De braquicefálica, de safena, né? De jugular, né? Então, nesses casos, isso tudo é muito importante. A gente chama a atenção que existem sinais clínicos de doença autoimune que são dermatológicos e que, por isso que eu gosto de dizer, uma vez eu vi um patologista clínico em algum lugar, porque é tanta coisa que a gente lê agora, né? De informação, e um patologista falando assim, que nós, patologistas clínicos, não deveriam mais falar que a clínica é soberana. Por conta dessa questão de que máquina não faz hemograma, não sei o quê, querendo dizer que a patologia clínica é imprescindível. Aí, a patologia clínica é imprescindível realmente. Só que quando o clínico ele realmente bota a mão no paciente, examina o paciente, vira o paciente pelo avesso, fazendo o exame clínico profundamente, ele junta um arsenal de informações que, às vezes, o que faz ele pensar numa doença autoimune é um problema de pele. E não sinais nos exames laboratoriais. Então, a gente precisa ficar atento a isso, tá bom? Gostei dos olhinhos aí do Ronald. Esse Ronald é o que foi meu aluno, que estava sendo professor lá no Sul, não sei, a gente não consegue identificar, né? E aí, Agatha, podia ver mais alguma coisa que eu possa... Ah, e tem uma coisa que eu também botei aqui na cola que eu achei interessante, que é uma coletânea de artigos científicos, né? Mas são artigos relativamente antigos, um de 2002 e outro de 2005, em que fala que raças que têm maior propensão, Cocker Spaniel e Schneider miniatura, né? E a Aline que está ali me mandando coraçãozinho, beijinho e coraçãozinho para você também, minha amiga. Essas raças a gente quase não acha, né? Assim, raças puras no nosso atendimento do dia a dia, mas os mestiços dessas raças têm que ser observados também com essa possibilidade. Na maioria das vezes, as fêmeas não castradas, numa idade de 6 a 7 anos, isso aqui eu estou colando, né? E aí posso depois passar para vocês, inclusive, a referência, mando para a Agatha, me cobra a Agatha, senão eu esqueço. Inclusive a referência desse consenso que a Aline mandou para os residentes e que eu acho muito válido todo clínico ter e ler, tá bom? A Rose entrando, minha linda, tudo bom? Namir, tudo bom? Fala e olha de quem ama. O que fala, como é que é? Fala e olhar de quem ama. Fala e olhar de quem ama o que faz. Ah, sim, é verdade. A Namir também, né? É outra. É verdade mesmo. A gente ama e agradeço a Deus por isso. Está sempre fazendo o que eu gosto. E com pessoas que eu amo muito. Né? Isso é muito importante. Porque mesmo naqueles dias que toda araruta tem seu dia de mingau, então mesmo naquele dia que você está se arrastando, os companheiros vão lá, não, te motiva, não sei o quê. E eu agradeço muito, deixo aqui o meu grande agradecimento a Deus de ter colocado a Aline Moreira de Souza no meu caminho, porque eu adoro trabalhar com ela. Ela é uma pessoa que me motiva muito, né? Ainda você, depois de mais de 30 anos né, na profissão, às vezes a bola baixa mesmo um pouco, né? Desanima com algumas coisas, e é muito importante você ter uma pessoa maravilhosa do seu lado. Então, voltando aqui para essa coletânea, que é importante, que é uma estatística que foi feita em 2 artigos, né? Que mostra, então, essas raças, Cocker e Schneider, miniatura, as fêmeas não castradas, numa idade de 6 a 7 anos,
os esferócitos aparecendo de 90% a 94% dos casos. Então, o esferócito, é até questão de prova clássica minha de Aline, é colocar um caso clínico com esferocitose para ver se os alunos memorizam isso na vida deles, profissional, que é um achado muito importante. A trombocitopenia em 70% dos casos, tá? A alta aglutinação numa faixa que varia de 42% a 78%. Então, você vê que é uma faixa bem grande, uma média aí de 50%, então você pode ter ou não. Muito importante lembrar que na fase aguda vai acontecer, porque o que vai levar à aglutinação é o IgM, né? Então, essa aglutinação sempre vai ser macroscópica ou você pode ter só a micro? Isso pode ter só a microscópica. O que macroscopicamente você vê é aquela hora da homogeneização em que a amostra de cão e gato fica parecida com a de cavalo. Né? O cavalo ele sedimenta tão rápido, né? Tem aquela velocidade de hemossedimentação tão rápida que quando está bem assentada, o aluno pensa até que coagulou a amostra. E aí, na hora que você vai homogeneizar de novo, o que acontece com as hemácias do cavalo? Começa a cair com aqueles blocos, né, de hemácia, como se fossem pedaços do coágulo. E aí você vai homogeneizando aqueles pedacinhos que vão formando como se fossem grumos, vão escorrendo pela parede do tubo. Quando a amostra de cão... Fala. Uma vez a gente pegou aqui na Rural um animal que a gente não conseguia nem fazer o esfregaço direito. De tão separado que estava muito ruim. E então, isso não é uma visão macroscópica da aglutinação em si, mas é uma percepção de que esse animal ou tem rolô ou tem aglutinação. E aí vai para o esfregaço, e aí a melhor forma é através da salina, como a gente viu ali, né? Então, essa autoaglutinação, vamos dizer assim, 50% numa média para ter. O teste de Cumbres, ele é positivo em torno de 77% dos casos. Então, é muito relevante, sim, pedir o teste de Cumbres. A coagulação intravascular disseminada, ela está associada nessas doenças numa faixa de 60%. Então, é bem alto, né? São animais que passaram por uma transfusão, pelo menos na vida, numa faixa de 55% a 70% dos casos. Então, realmente, a transfusão ela pode ser um desencadeante, sim, né? O índice de mortalidade está entre 24% e 58% dos casos. A causa mortes, na maioria das vezes, é o tromboembolismo, em 80% a 100% dos casos que vieram a óbito. Então, o tromboembolismo, o tratamento do tromboembolismo é muito importante, né, quando você está lidando com um paciente que já tem o diagnóstico. Recidiva, que foi o que me perguntaram, né, que pode acontecer. A recidiva, por esse estudo estatístico que tem aqui, é baixa, na faixa de 15%. Né? Então, existe a possibilidade, mas felizmente, ela é baixa. Né? No caso ali que a gente viu, que é mais frequente em fêmeas não castradas. Então, na minha opinião, a castração deveria... deixa eu ler aqui a pergunta. Professora, vocês consideram esferocitose a partir de qual porcentagem de hemácia? Na verdade, qualquer um. Eu tenho uma imagem, que é no sangue de macaco até, que tem direitinho um esferócitozinho ali numa quantidade de hemácias normais. É um paciente que você tem que investigar. Então, veio escrito que tem esferocitose, a gente nem quantifica. A menos que chame tanta atenção que você coloque ali, intensa esferocitose. Mas se tem esferocitose ou presença de esferócito, você tem que considerar como um animal desenvolvendo já indicativo, sim. Tá? O Heinz é que eu chamo a atenção, que no gato você pode achar de 3% a 5%. Só que na coloração normal do hemograma, a gente não evidencia Heinz com facilidade. O Heinz fica disfarçadinho ali naquela coloração instantânea, Romanovski. Você não vê Heinz bonitinho. Mas você começa a perceber, poxa, essa hemácia aqui, ó, tá abauladinha, né? O patologista experiente consegue perceber. Mas é difícil de você chegar e dizer assim, até 3% eu vou dizer que é normal. Não. Se você começa a ver Heinz num gato, faça a coloração supravital. Mesmo que não tenha sido pedido, contagem de reticulócito, nada. Por quê? Porque se você bota só que tem Heinz, o clínico pode ficar assim, tem Heinz, mas o Heinz é normal. Aí não é que você tenha que quantificar. Você não vai dar a resposta, o laudo quantificado. Você é que tem que ter a percepção
de que está maior do que 3 hemácias em 100 hemácias. Só que na coloração de rotina, você perceber que tem 3 em 100 não vai te dar essa percepção adequada. Tá? Então, provavelmente, se você chega a perceber que tem, é porque está mais do que 3%. E já é fisiopatogênico. No gato. Em qualquer outra espécie, 1 já vai te indicar que está tendo uma oxidação maior do que o normal, que não é normal em espécie nenhuma. E aí você, como foi no caso desse caso clínico que a gente mandou para o congresso, ele não tinha uma doença oxidativa de base de hemácia, e sim uma neoplasia, já numa fase bem avançada, no pulmão, que não tinha sido diagnosticada e que gerava essa quantidade tão grande de substâncias oxidativas que ele chegava a produzir um ou outro raiz, e era um cão. Entendeu? E aí aqui fala um pouco de tratamento, né? Que o melhor tratamento é corticosteroide, azatioprina e aspirina, né? Por causa do tromboembolismo, no caso da aspirina, mas eu não sou uma expert em terapêutica, não faço tratamento. Na minha família, eu não trato meus animais, eu mando para os veterinários. Não faço castração dos meus animais, nada disso, eu levo para os especialistas. E aí, Agatha, vamos aqui. Professora, na sua experiência, o teste de aglutinação em solução salina feito com diluições 1:5, 1:9, tem o mesmo valor daquele realizado com lavagens seriadas, como eu falei? Olha só, eu não tenho experiência, porque a gente sempre faz lavando a hemácia, né? Se você tem essa dúvida, fiz 1:5, fiz 1:9, fiquei em dúvida, faça lavando a hemácia. Isso vai te gerar uma informação para você mesmo, né? E vai te gerar uma informação que te gera até uma publicação simples numa revista de patologia clínica. Né? Porque a rotina é isso. Você está me dando uma ideia de ter um gatilho para um trabalho de pesquisa, de iniciação científica, de coisa, que é fazer a comparação dessa com a da lavagem. A da lavagem, garantidamente, é mais eficiente, porque você lavou bem os receptores que estão ali na superfície. Quando você só faz a diluição, você está aumentando a diluição, mas você não lavou. O que é lavar? É você homogeneizar a hemácia na salina, que literalmente você está fazendo o quê? Lavando a superfície. Quando você só dilui, mesmo você homogeneizando ali com a pipetinha automática, isso não necessariamente vai ser suficiente para tirar as proteínas que estão ali absorvidas e se rulou, e muito menos se for anticorpo, que aí não vai sair mesmo, que já está ligado. Deixa eu ler aqui. Em relação à aglutinação, vocês montam a lâmina e fazem a leitura logo em seguida ou recomendam incubar em câmara úmida? Foi bom você ter falado de incubação. Por quê? É importante a incubação, sim. E a incubação, inclusive, a 37 graus, além da temperatura climatizada do laboratório, que geralmente é de 15 a 20 graus. Muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque existem anticorpos que eles chamam de frios e quentes. O que significa isso? Que aqueles que são quentes, eles agem no processo hemolítico, no processo de aglutinação, a 37 graus, ou a temperatura daquela espécie, que às vezes é até maior do que 37 graus. E as frias, elas causam aglutinação só quando elas estão abaixo da temperatura normal do corpo. Em termos fisiopatogênicos, você falou aí da incubação, então a resposta é sim, e se você puder, incube também a 37 graus essas lâminas, numa estufa, né? Claro, né? Não vai ser em banho-maria, para você perceber isso, porque na lâmina você não vai botar a lâmina em banho-maria. Se estiver fazendo em tubo, bota no banho-maria e depois passa para a lâmina. E isso, em termos de fisiopatogenia, a sua pergunta foi boa porque me lembrou também de falar que essa questão de ser um anticorpo frio ou quente é que o paciente, se ele tem esse anticorpo frio, as extremidades dele é que podem ficar comprometidas, porque nelas é que vão acontecer esse tromboembolismo, em que vai acontecer a aglutinação, ele vai ter esse tromboembolismo em capilares, isso pode também levar à necrose dessas extremidades, tá? E aí é importante ver a CID, que também é um sintoma de CID, essa necrose toda, né, que pode acontecer por conta do trombo entupindo ali o vaso, que vai levar a isquemia, né, e uma série de coisas. Então, a sua pergunta foi muito pertinente, porque até em termos clínicos, a gente precisa entender que, às vezes, ele não tem a aglutinação em grandes vasos, porque é uma aglutinina fria, né, como a gente chama, mas tem nas extremidades, e na hora de você fazer o teste no laboratório, é importante essa incubação, porque você também deveria ter
ela a temperatura ambiente, quando eu falo a temperatura ambiente, é menor do que 30 graus, então se a gente está no Rio de Janeiro, tem que ser no laboratório climatizado, né? Lá na rural também é quente pra caramba, né? Muito. E colocar também essa incubação na temperatura. Então vamos lá. A seguida recomenda incubar em câmara sempre em câmara úmida. Lâmina, material em lâmina fresco, incubado tem que ser em lâmina úmida. Então urina, né? Vou guardar essa urina porque tem um monte de material legal, né? Esse note aqui que eu achei uma microfilária, tá bacana, dá para diferenciar se é dipetalomeno ou se é a imitis. Câmara úmida sempre. Até plaquetometria na câmara de Neubauer. Não sei se... Perguntaram, é errado usar o termo imunomediada em anemias hemolíticas secundárias? Não, não é errado. Não é errado. Não Perfeito. é errado. Quanto tempo mais ou menos leva para o sistema fagocítico destruir uma hemácia ligada a uma imunoglobulina? Eu vi essa pergunta ali, mas o que acontece? Normalmente essa destruição já acontece, né? Das hemácias velhas serem destruídas pelo sistema monocítico fagocitário. Então, quando a pessoa está perguntando isso, o que ela quer saber realmente? Que é para o tempo que leva para ter o quê? Hemoglobinemia, a icterícia. Isso é muito variável, né? Se o paciente está na fase aguda e a hemólise predominante é intracelular, rapidamente ele vai fazer icterícia, mas muito rápido. Em 24 horas ele está ictérico. Entendeu? Agora, se o predomínio, como eu falei, porque a imunomediada, ela pode ter um predomínio, na maioria das vezes, intracelular, mas também intravascular. Se o predomínio for intravascular, a icterícia não vai ser assim tão evidente. Ela vai existir, por quê? Porque mesmo sendo intravascular, essa hemoglobina que cai no plasma, a aptoglobina leva, junta, né? Uma ligação, são duas proteínas, elas se juntam, e ela vai levar para o sistema monocítico fagocitário. E aí o sistema monocítico fagocitário também está destruindo muito e vai gerar icterícia, né? Mas como foi muita hemoglobina embora na urina, a icterícia não vai aparecer. Então não dá para te definir quanto tempo isso leva, né? Mas é rápido. Uma vez que ela está opsonizada, e isso acontece não na circulação, que é uma coisa importante. A fagocitose, ela acontece em nível capilar, na medula óssea, né? Então, nos sinusoides esplênicos, nas células de Kupfer do fígado, né? Então, é naquela microvascularização que o sistema monocítico fagocitário pega essa hemácia. Porque na corrente sanguínea não é fácil, é uma brincadeira de cão e gato que não vai pegar com facilidade. Mas você acha nessas doenças porque a quantidade é muito maior do que o normal. Acho que respondi. Perfeito. Tá perfeito. Biologia não é matemática também, né? Não dá para precisar para um animal que vai ter na data certa a resolução ou o início do problema. Não tem, sim, não tem muito com isso. certeza, com certeza. Né? Perguntaram quais as diferenças da anemia hemolítica induzida por babésia da por erliquiose. Bom, a por erliquiose, ela é essencialmente imunomediada, porque a erlíquia não parasita hemácia. Né? Ela acaba desencadeando uma doença imune por todo o corpo, principalmente quando ela chega na medula, que ao parasitar os precursores, o sistema imune vai produzir anticorpos sobre todas as células que estão ali sendo agredidas pela erlíquia, que é uma bactéria. E aí, esses anticorpos passam a destruir tanto os precursores de todas as séries da medula, leucócitos, hemácias e plaquetas, como na circulação também esses anticorpos vão gerar também essa hemácia. Pode ser aguda? Pode ser aguda sim. Porque vai depender do caminho que a bactéria resolveu fazer. Se ela chegou rápido na medula, ao invés dela causar aquela hipoplasia, às vezes ela já gera essa produção de anticorpos contra aquelas células e ao ter esses anticorpos espalhados pelo corpo, vai pagar as hemácias que estão na circulação. Tá? A babésia, a hemólise da babésia, como eu falei, a doença hemolítica, a doença que é primariamente hemolítica, como é a babesiose, ela vai desencadear os dois mecanismos, o intravascular e o intracelular. Porque a hemácia que está parasitada, ela vai ser fagocitada também. Né? Então, ela pode explodir na circulação, quando tem muita babésia ali dentro, puf, arrebenta. Ela pode explodir também pelo sistema complemento, que vai se ligar à membrana e também vai desencadear a lesão da membrana. E pode ser fagocitada. Entendeu? Então, na babésia, a destruição ela é mais variada. Na erlichiose, é essencialmente imunomediada. Respondi? Perfeito. Você respondeu. Me perguntaram aqui, qual a relação entre esplenomegalia e a hemólise extravascular?
Esplenomegalia, qual a relação das duas? É porque eu estava lendo Isso. ali, pedindo para repetir, daqui a pouco eu repito aí que você pediu. A Aham. relação entre... O que acontece, como eu falei, o sistema monocítico fagocitário que destrói essas hemácias são aqueles macrófagos que ficam em baço, em medula, em fígado. Então, quando o animal tem esplenomegalia, é um sinal de que o sistema monocítico fagocitário esplênico está trabalhando pra caramba. Então, o que vai acontecer? Ele está fagocitando mais do que o normal, o próprio macrófago fica cheio de hemácia, os sinusoides esplênicos dilatados, por conta dessas hemácias que podem, inclusive, estar aglutinando nos sinusoides esplênicos, e vai gerar um aumento do órgão. Então, a esplenomegalia, eu vi um caso também, esse caso não é meu, esse caso eu vi na época de graduação com o meu professor de patologia clínica, onde quer que ele esteja, que Deus dê muita luz, que é uma pessoa fantástica, de muita sabedoria. É um caso em que o gato foi diagnosticado com hemangiosarcoma, fizeram esplenectomia nele e mandaram para o histopatológico. E a imagem do histopatológico não era conclusiva de hemangiosarcoma. Né? E aí o pessoal foi conversar com ele, procurou ele, né? Falou não sei o quê. Ele falou assim, eu quero ver o sangue desse animal, porque ele já desconfiou de que era a micoplasmose, que naquela época era a hemobartonelose, né? E o que tinha no sangue do gato, que já estava ictérico, porque tirou o baço. O baço estava o quê? Tirando essas hemácias parasitadas e destruindo, porque elas estavam com micoplasma. Tirou o baço, as hemácias parasitadas passaram a ficar na circulação. E aí a hemólise intravascular foi intensa, principalmente por conta de complemento, e o animal ficou ictérico, entendeu? Então, essa esplenomegalia, ela acontece nessas hemoparasitoses por esse mecanismo, né? Da eritrofagocitose da hemácia parasitada. Bom, me pediram aqui numa das perguntas, Agatha, para repetir a técnica de lavagem da hemácia. Isso. O que eu aconselho é você não fazer com toda a amostra do hemograma, porque às vezes você precisa repetir um exame e a amostra precisa estar íntegra. É você pegar uma alíquota, que pode ser 500 microlitros, né, 200 microlitros, bota no Eppendorf, centrifuga, tira o plasma, pipeta automática, acrescenta salina, né, no volume mais ou menos igual que você tirou de plasma, homogeniza, que aí você pode homogeneizar com a própria pipeta automática, e volta a centrifugar e repete isso pelo menos 3 vezes. Homogeneizou é a hora que a salina está lavando a superfície da hemácia. Centrifugou, tira a salina. Bota a salina novamente, homogeniza, porque o Eppendorf pequenininho não dá para você homogeneizar como tubo de hemólise, né? E assim, acho que respondi qualquer coisa. Não manda para o Instagram, porque eu quase não vejo o Instagram. Meu Instagram é pobre em postagens. É mais fácil ter aí a comunicação com a Agatha. A Agatha, professora, pergunta e tal e coisa. E né, nessa época de pandemia, a gente tem que ficar ligado direto. É WhatsApp, e-mail, porque os trabalhos vêm muito por e-mail, muito por WhatsApp. Então, nem aconselho me mandar o WhatsApp, porque às vezes eu fico maluca no final do dia, boto no modo avião para poder dormir, senão você não consegue dormir. É muita mensagem chegando. Mas respondo com o maior prazer. Porque eu tenho de ex-aluno que me odiava na época de graduação. Não sei se vocês viram a live da Roberta ontem, falando sobre a trajetória do especialista, né? E aí a Roberta falando, né, que realmente eu já fui muito mais exigente, né, muito mais disciplinada, né, quase uma disciplina militar. A gente vai melhorando, vai ficando mais dócil, vai ficando... Mas sou uma pessoa muito exigente quando eu sou, assim, aluno de graduação, mas a grande maioria dos meus alunos que seguem para a patologia clínica voltam, tiram muitas dúvidas pela internet, e-mail, WhatsApp, e é o maior prazer. Não me ocupa tempo. É o que eu amo fazer. Se puder fazer até envelhecer e morrer, vou fazer. Isso está nas mãos do nosso querido Pai Eterno. Professora, podemos ir para mais uma pergunta? Sim, quantas quiser. Perfeito. O animal que apresente esse tipo de anemia, ele terá mais chances de apresentar novamente? Quando comparado a um animal que nunca teve? Como a gente viu ali que eu te falei, né? Estatisticamente, essa probabilidade é de 15%. Então, ela existe, né? Mais do que um animal que nunca teve? Sim, mais do que um animal que nunca teve. Se esse animal que nunca teve
fez uma transfusão, como eu falei ali, em torno, quer ver, o item transfusão, que já fez pelo menos uma transfusão, em torno de 55% a 70% dos animais que passou por um processo de transfusão, seja ele qual for, tem maior chance de desencadear esse problema. Perfeito. Que mais? Acho que a senhora já tinha respondido Após sobre lavagem, deixa com salina para ler, porque no teste de prova cruzada mistura de novo o soro. Sim, bota. No final da lavagem, você vai tirar a última lavagem, a última salina, e vai pegar o concentrado, né? O concentrado, e colocar numa gota de salina limpa, para ver, fazer a leitura. Perfeito. Pode aí é bem a parecido. lâmina fazer a incubação que o colega ali lembrou, né? Incubação em temperatura ambiente em 37 graus. Uhum. Espero ter... É bem parecido com aquelas lavagens da prova do teste de compatibilidade, sim, né? Sim, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Uma dúvida que a gente tem bastante é, por exemplo, no caso desses animais que possuem a aglutinação. Geralmente, às vezes, quando o hematócrito está muito baixo, se pede a transfusão sanguínea. Só que esse animal está tendo essa autoaglutinação. Então, é provável que todos os doadores deem falsamente incompatíveis. A senhora tem alguma experiência com isso? Nesses casos, o que a gente pode fazer? Eu não tenho experiência não, tá? Eu até indico para ir para uma live boa que vocês vão ter, que vão amar, é com o Miguel, né? Que é professor da Castelo Branco, ele é formado pela Rural. Ele costuma dizer que foi meu aluno, mas não foi meu aluno, ele foi meu colega de pós-graduação no doutorado, né? Ele fez doutorado lá na mesma época que eu. E ele tem um banco de sangue, tem muita experiência, porque ele faz clínica, ele atende clínica, então seria uma live ótima para a experiência mesmo de transfusão, né? E o que eu aconselho é o seguinte, não é um falso negativo que vai dar de incompatibilidade, não é um falso positivo, é um positivo mesmo, porque o animal tem anticorpos anti-eritrocitários e vai destruir as hemácias de qualquer doador. Então, tem que se pesquisar aquele que vai ter menos reação, e mesmo assim uma imunossupressão violenta nesse receptor para ele poder receber essa transfusão, tá? E aí o Miguel vai falar com mais propriedade, existem subprodutos do sangue. Eu não sei nem se Miguel tá aí, né? Mas se tiver aí, Miguel, um beijão para você, sabe que eu te amo, né? Vem falar aqui na live que você também vai dar, por favor, né, informações super... Eu fiquei sabendo que ele tem um pouco de vergonha. Uma live futura, coisa lá. O Nari também, grande Miguel, né? Ele é um grande amigo nosso. É que existem subprodutos das bolsas de transfusão. Então, para esse paciente, talvez uma transfusão de concentrado eritrocitário e até de hemácias lavadas fosse melhor do que o produto de sangue total. Né? Mas aí tem que realmente conversar com uma pessoa de banco de sangue, né? A professora Regina, que também deu a live aqui também, tem muita experiência também de banco de sangue para isso. Né? Perfeito. Aí eu vou agora para a última pergunta que perguntaram aqui bem no início da live. Em casos de gatos com FeLV, o mecanismo da anemia hemolítica é parecido ou tem alguma particularidade? Não, no caso da FeLV, tá? A anemia da FeLV, ela se dá direto por agressão na medula óssea. Existe, né, inclusive, animais em que você vê precursores no sangue circulante, que não é regeneração, são alterações neoplásicas já, entendeu? E na FeLV, tudo pode acontecer. A verdade é essa. Na FeLV pode acontecer uma destruição imunomediada de hemácia? Pode, porque na FeLV infelizmente, é uma perda total da homeostase do corpo, mas não é o mecanismo principal da anemia do animal com FeLV, não é a hemólise imunomediada. É a agressão direta na medula óssea, destruição mesmo dos precursores, que se tornam neoplásicos, são precursores grandes. Carla, com certeza, daqui a pouquinho, 8 horas, 7h17 ali no meu relógio, daqui a pouquinho eu estou na live da Carlinha lá, de mielograma, e que com certeza ela deve falar alguma coisa da medula do animal com FeLV e, consequentemente, dessa questão da anemia que se desenvolve do animal com FeLV, que não é um predomínio de destruição hemolítica. Perfeito. Já que a senhora falou sobre... de é um professor da UFMG, acho que é um professor da UFMG. Já que a gente entrou no assunto de mielo, vou para a última pergunta, que é uma pergunta minha.
No caso de uma anemia hemolítica, quais seriam os principais achados nessa medula óssea do animal? Se é uma anemia hemolítica com resposta de aceleração da eritropoese, você vai ter uma hiperplasia eritroide. Né? Vai ter uma hiperplasia eritroide também se ele tiver com leucocitose, neutrofilia, por conta daquelas ação daquelas substâncias pirogênicas que eu falei. Então você vai ter hiperplasia eritroide e mieloide. Se esses anticorpos também estão destruindo os precursores, você vai ter diminuição desses precursores. Se for esse tipo de agressão, a anemia que ele vai estar tendo é uma anemia arregenerativa. Entendeu? Tá. E aí, mesmo com destruição, e ele pode ter os sinais clássicos de destruição hemolítica, com hemoglobinúria, com esferocitose, mas ele não tem regeneração. Investiga a medula dele, que ele já pode estar com destruição desses precursores. Vocês precisam estar cadastrados na plataforma. É do certificado. Professora, acabamos a nossa live de hoje. Foi. Deu. Vou botar o carregador aqui nele. Eu já deixei tudo aqui. Eu vou explicar para vocês como se cadastra para ter o certificado. Deixa eu só me despedir da professora que eu explico certinho para vocês. Tá. Alguém quer mais alguma pergunta? Alguém tem mais uma pergunta sobre o assunto? Bom, já vou me despedindo. Se tiver aí alguém aparecer, a gente faz. Eu gostaria, para finalizar, de agradecer muito. Sim. Acho fantástico esse projeto. Se o Carlos Henrique estiver assistindo, ou você dá o recado a ele, diz que ele, na minha vida, é muito importante, é um amigo muitíssimo importante. Agradeço a ele, inclusive, ir para a Universidade Federal Fluminense. Ele fez concurso junto comigo, é uma história que já virou meme aí no nosso meio, né? Que ele passou em primeiro lugar no meu concurso, e na época ele estava no doutorado em São Paulo, não pôde assumir, e em função disso, eu que tinha tirado segundo lugar, entrei, né, na Universidade Federal Fluminense, e assim, tipo, é o sonho da gente trabalhar onde a gente se formou, então é uma coisa assim maravilhosa na minha vida. Agradeço a todo mundo que assistiu. Espero ter sido útil para todos vocês, né? Quem não gostou, me perdoe, né? Se queria uma outra informação que eu não abordei aqui, me perdoa. E agradecer o carinho de muita gente aí que mandou beijo, abraço. Eu amo todos vocês. Sou uma pessoa meio rústica, sou filha de Ogum, então não posso ser assim muito cheia de mimimi, sou mesmo uma pessoa assim. Mas amo todos vocês, entendeu? De coração. Meus ex-alunos todos são como se fossem filhos que passaram, né, pela minha vida. Me orgulho de ter sido professora da Roberta ontem, maravilhosa, pós-graduação do exterior. Me orgulho muito desses meus ex-alunos que estão super bem. Carlinha do VET Análise, com o Fabrício e o Alexandre, que, né, tem o maior orgulho de ter participado da formação dessa galera toda aí. E pelo carinho que vocês manifestam aí a minha pessoa. Um beijo. Obrigada, Agatha, pela atenção, pela administração da palestra. Você é espetacular, administra com muita elegância. Obrigada. Assisti já outra live, você também administrando com muita propriedade, com muito carinho, muita atenção. Tá Obrigada. Bom? E obrigada. Contem sempre comigo para o que eu puder ajudar, tá bom? Muito obrigada, professora. Foi excelente, com certeza. Foi sucesso. Nós batemos muitas audiências aí, com certeza. Tá bom. E beijinho. Agora eu vou só jantar e vir para a live da Carla. Beijo. Isso, Daqui a pouco vendo Carlinha, tá bom? Beijo. Orgulho também de trabalhar com você, meu amor. Tchau. Tchau, gente.